Dei as obrigações, te coloquei na vaca, você foi fazer búfalo, passou por cima de uma coisa que eu tinha te pedido pra fazer, trocou com a Saori e tá fazendo búfalo até hoje. Então eu acho que eu, como fazendeira, te dei uma obrigação, você tinha que ter cumprido a obrigação certa que eu te dei. Coloquei também na vaca e no búfalo, você optou pelo búfalo e não teve nenhum problema, porque não foi tocado em nenhum momento sirene, não teve punição. E você não fez a vaca porque você não sabe ordenar. Eu tenho ajudado a Saori o tempo todo com a vaca, quando ainda estava na baia. Ajudava na vaca também. Teve dia, por exemplo, que eu designei a Carol e que ela não pôde naquele momento e eu fiz a vaca naquele dia. Não, tudo então bem. não o sino não tem tá nada aí, contra a vaca, pelo eu contrário, acho né? que eu, como fazendeira, essa semana estou te colocando nesse lugar por conta disso. Eu te pedi para fazer uma coisa, você está fazendo totalmente outra coisa da forma que você quer. Mas não... E aí, gente, como é que vocês estão? Ó, gente, o jogo da discórdia hoje é o seguinte: o peão escolhe outro peão e fala as coisas e fala que a pessoa tem que tocar, bater o sino aí vermelho aí perto do Dudu, tá vendo? A fazendeira chamou o Dudu, falou isso aí que vocês viram, né? Ele retrucou ela e falou que não interferia em nada nas funções da casa e pronto, né? Depois foi a vez do Gui, o Gui chamou a Carol, que tá maravilhosa, a Carol hoje, né? E pediu perdão a ela, a família dela, tentou reverter tudo, não adiantou, ela falou que não perdoa, que ela não é Deus nenhum para perdoar, não perdoou o Gui. A Carol detonou o Guilherme mais um pouquinho, né? Chamou ele de moleque, entre várias outras coisas. Depois, gente, ficou um pouquinho pesado, o Fernando chamou a Gabi Spanik, falou que ela acusou as pessoas de xenofobia, que ela estava passando fome na casa, que era mentira e tudo mais. A Gabi, gente, ela falou que o Fernando, ela se estressou num nível, gritou, e ainda ela virou e falou assim que ela estava sendo acusada ali dentro, sendo hostilizada ali dentro pelas pessoas, que ia processar eles. Depois ela chegou a falar, ele falou assim que ela saiu cancelada do outro programa que ela participou aí, lá na terra dela, né, no país dela. E a Gabi falou assim que ele não sabe de nada, que ela sofreu abuso sexual dentro do reality que ela participou, gente. Então, teve essa revelação no jogo da discórdia, que ela sofreu isso. O Fernando, mesmo assim, ele continuou falando, né? E ela se exaltou bastante, tá? Depois foi a vez do Nizam, ele apontou a Ioná, falou que eu nem embate com essa pessoa eu tenho. E ela acabou entregando a estratégia de bandeja, ao me colocar numa roça que eu nem poderia ir, que foi a última roça que ela queria colocar ele, né? E ele estava na baia. Aí ela foi e falou com ele, deu umas retrucadas nele também. E por fim falou assim que realmente... Desculpa, gente, garrou aqui. Mas enfim, a Ioná retrucou ele e falou com ele assim que ele vai ver que o Brasil sabe a estratégia dela, sabe inclusive em quem ela vai votar, mas que o Nizam ainda vai levar a rasteira de pessoas que ele confia que tá do lado dele ali. Depois foi o Creu também chamou a Ioná. Lembrando, gente, que o grupão vai votar na Ioná, tá? Então a estratégia é essa, chamar a Ioná mesmo. O Creu chamou a Ioná, falou que desde o primeiro dia que ele entrou na casa, que ele ouviu coisas da Ioná, que ele não concorda, né? Falou que ela é uma pessoa insuportável, que só olha pra cara dela ali, porque não tem outro jeito, que se fosse aqui fora não olhava. A Ioná falou que ele falou que ela é rasteira e suja, e ele faz o quê? Que ele faz política da boa vizinhança ali dentro. Mais nada além disso. Tá? O Creu ficou exaltado, eles voltaram com aquela história da esponja de novo, né? E pronto. Depois foi a vez do Chaya, o Chaya chamou o Matheus, falou que o Matheus deveria bater o sino, né? Porque por todas as coisas pontuais que já falou, pelo erro que ele teve naquele dia lá, e acabou que tomou uma outra proporção, e que o Matheus, eu já tinha conversado e se acertado, inclusive, com o cantor, mas que o Matheus, ele insiste em falar que ele falou uma coisa que ele não falou, né? E segue a dinâmica. Depois foi o Toninho chamou a Ioná também, disse que a Ioná deveria bater o sino, porque ela provocou muitas punições em menos de 24 horas. A Ioná falou que punição faz parte, né? Que é até uma lição educativa, porque o grupo começou a trabalhar, né? E antes eles não faziam nada, era um bando de planta, e começou pelo menos a trabalhar. Depois foi a vez do Fabiano, não rendeu muito, tá, gente? Depois foi a vez do Fabiano. Que a Ioná deveria bater o sino. Começou no segundo dia tomando as punições, que ela prejudicou o coletivo da casa e está prejudicando o jogo de outras pessoas. Inclusive, ele falou assim que nem o próprio grupo dela quer jogar com ela.
Depois foi o Valério também apontou Ioná para bater o sino e falou assim, que era mais um conselho, falou assim, é esse cuidado de não deixar mais à flor da pele os nossos nervos, a nossa idade. Aí ele falou que foram dramáticos os 2 dias, né? E para parar com esse desrespeito e tudo mais, tá? Depois foi a Kate, gente. A Kate chamou o Guilherme, que é meu ranço no momento, um dos, e falou que ele deveria bater o sino, chamou ele de machista, né? Não, aí a Carol chamou ele, gritou de lá machista, e a Kate falou que não concordou com o que o Guilherme fez em relação à Carol, né? E agora, gente, é a vez da Carol. Vamos ver aqui o que a Carol vai falar. A Carol falou o seguinte, ó. O Guilherme pediu desculpas de novo. Foi uma brincadeira infantil e imatura da parte dele, falou ele pra Carol. A Carol falou assim, tudo ele pede desculpas. Ele humilha as mulheres, faz inferno e pede desculpas, tá? A Carol chamou o Guilherme e falou assim que ele deveria bater o sino. Falou, vamos lá, infeliz. Eu te vejo um homem infeliz. Você vive sussurrando na casa. Você jogou várias piadinhas pra mim e eu nunca comprei porque você é insignificante como homem e como participante. Troquei uns drinks por cerveja, juntei com a Kate e fiz a mesma coisa. O Wallace fez a mesma coisa. Juntamos nossas bebidas na mesa. Aí ela falou, ai, tô nervosa, porque não é fácil estar na frente desse homem machista. Gente, foi pesado ali entre a Carol e o rapaz, tá, o Gui. Ó, gente, a Carol tá detonando o Gui. Falou que eles acusaram o Matheus de roubar a bebida, mas que eles fizeram uma estratégia lá, o grupinho fez uma estratégia e descobriu que quem rouba as bebidas é o Guilherme, que foi comprovado isso. Aí começou a falar sobre a cama, que ele já tinha desarrumado uma vez e que o Chay e o Valério já tinham arrumado uma vez de volta e ele voltou a desarrumar. Lembrando, gente, que essa briga, tudo que aconteceu aquele dia, começou com esse estupim do Gui tendo desarrumado a cama. Automaticamente as meninas bateu panela, o Chaya ficou nervoso com aquela bateção, com aquela barulheira, desencadeou tudo aquilo, o Gui falou aquela merda também pra Carol e foi tudo isso, né? E ela tá chamando ele de rato, de escroto, de arregão, que ele é arregão, que ele fala que ele é muito homem, mas como que ele não foi homem pra poder assumir que ele tinha bagunçado a cama? Jogar as coisas no chão. Ela é que tá mais demorando, gente. Tem um tempão já que a Carol tá ali, ó, macetando o Gui e ele calado ali. Ó, gente, aí a Rayane defendeu o Guilherme, falando assim que ela também já foi ofendida pela Carol, que a Carol também já falou coisas de baixo calão pra ela em inglês, e aí elas tiveram um debate ali, né? A Rayane falou assim, talvez porque eu dou respeito a ele me respeita e eu respeito ele. Aí a Kate falou assim, mas eu nunca falei que eu desrespeitei ele. Aí a Carol mandou a Rayane ficar quieta, elas tiveram ali uma treta, ó, fala com minha mão, e ficaram numa baixaria ali as duas, gente, porque a Carol chamou ela de sem vergonha, falou defensora de machismo. Agora é a vez da Sayuri, tá? Vamos ver o que a Sayuri vai falar aqui, ó. Porque a Sayuri chamou... Deixa eu ver quem que a Sayuri chamou aqui, gente. Pera aí. A Sayuri, ela chamou o Will, porque ela precisou de ajuda do Will em determinado momento ali. Aí ela ainda falou assim que ninguém pode falar dela, que ela não ajuda, que ela não faz as coisas, porque ela ajuda, porque ela faz. E o Will é uma pessoa que não ajuda, que ele não faz nada, e enfim, né? Foi falando ali que ela pediu ajuda para ele e ele negou a ajuda para ela quando ele estava na baia. Ó, gente, aí no meio da discussão, o Will virou para Saori e falou assim, tão bonitinha falando, parece uma Barbie. Aí a Saori falou assim, bate o sino e vai para sua casa enfeitar a sua casa. Depois foi a Duda também chamou o Will, né, e falou assim que achou ridículo da parte dele, ele na festa ter ido contar as bebidas, né, que estava na mesa deles, que já tinha sido tudo dividido as bebidas, que tudo nessa casa dividido, né, e aí ele falou assim que foi a Carol que chamou ele, a Carol falou assim que não foi bem assim, e no final das contas a Carol começou a discutir ele também e pronto. Foi a vez do Matheus, Matheus chamou o Chaya, né, falou que poderia chamar o Gui por ter chamado a amiga dele, né, daquele tudo, mas que preferiu chamar, ou poderia ter chamado o Creu por decepção, que me chamou de playboy, filho da... Mas que ia chamar o Chay porque já viveu coisas com o Chay descontroladas ali, que o Chay, tipo, usou de coisa de ansiedade, né, dessas coisas todas que o Chay já falou.
Ó, gente, o Matheus jogou a máscara do Nizam no chão, falando pro Chayanne que o próprio Nizam falou que o Chayanne já teve falas agressivas dentro do programa, atitudes agressivas, ou seja, a máscara do Nizam caiu, de tanto que o Chayanne olha pro Nizam e falou assim, sério, é isso mesmo? Então eu quero que as pessoas coloquem as imagens aí. Ó, gente, depois foi a vez do Wallace, ele chamou o Chayanne, mas pediu desculpas, o Chayanne por tudo que aconteceu, que o Brasil não quer ver aquele tipo de coisa, aquele tipo de treta, quer ver um outro tipo de entretenimento, né? Mas falou assim que ele também já se sentiu acuado pelo Chayanne em outros momentos também, e o Chayanne falou que não se lembrava, né, disso aí, mas o Nizam, gente, o Nizam ficou com uma cara, porque o Nizam foi chamado de fofoqueiro indiretamente, porque o Chayanne falou assim que o Nizam falou coisas que nem sabe, né? O Matheus expôs o Nizam, falando que o Nizam falou sobre o Chayanne para ele. Enfim, gente, foi uma baixaria, tá? Agora vamos ver o próximo aqui. Ah, tá. E o WA perguntou pro Chayanne qual o momento que ele achou ele frouxo, né? Que ele chamou ele de frouxo várias vezes na dispensa lá. Ó, gente, aí foi a vez do Dudu. O Dudu chamou o Chayanne, falou assim que deveria bater o sino, que fica alfinetando muitas pessoas, que ele pensava que chamava só ele de frouxo, mas que viu que ele chamou outras pessoas também. Falou da atitude que o Chayanne teve, aquela briga, né? Que o Chayanne deveria procurar um tratamento para poder se tratar, porque ele tem algum vício, que aquilo tudo que aconteceu com o Chayanne foi devido a... que ele quis insinuar que foi devido a meio que uma abstinência de alguma coisa, né? O Chayanne ficou bastante irritado também com o Dudu, né? O Chayanne falou assim, quando eu argumentei com você, eu não te desrespeitei. Aí o Dudu falou assim, mas eu nunca te xinguei. E o Chayanne falou assim, eu não te xinguei, chamar de frouxo não é um xingamento. Aí ele falou assim que tem xingamentos muito piores na casa, né? Do que isso aí. Aí o Dudu falou assim e ele falou assim que ele não tem outros tipos de vícios, não. Que o vício dele é do tabaco e tal. Aí que ele fez exame antes de entrar ali na casa e tal. E o Dudu falou assim que o exame não é detectado tão rápido assim, né? Aí o Chay falou que outras atitudes de outras pessoas na casa também é bem agressiva, principalmente após nos pós-festas, né? Bom, gente, no mais, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Mais tarde a gente volta com a repercussão desse pós aí, dessa pós-dinâmica, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês. Não esquece de deixar o seu like, hypa bastante o vídeo, que ajuda demais o canal. Um beijo e tchau, tchau.